estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos glória.
Boa noite, igreja. Nós estamos juntos mais uma vez, uma alegria dobrada, né? Por estarmos conseguindo vencer essa luta e também porque o pastor já está conosco, já está em Manaus, é uma alegria muito grande. Vamos ter hoje a última mensagem para nós encerrarmos a série de Jó e nós estamos aqui falando agora sobre o comportamento de Jó no final de todas as coisas e o comportamento em relação a seus amigos. Nós vimos semana passada que nós, querendo ajudar, podemos atrapalhar muito se não estivermos de acordo com a vontade de Deus. Tudo que não é feito com amor, tudo que não é feito debaixo da graça de Deus, se torna algo muito pior do que se não tivéssemos feito nada. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6 primeiro. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás, como o ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós temos esse diálogo quando Deus aparece a Jó, e uma das coisas, dos pontos altos é que ele diz: antes de conhecer, de ouvir falar. Outras versões dizem, né? Agora os meus olhos te veem. E talvez não haja coisa melhor na terra. Algumas pessoas dariam a sua vida para dizer: eu queria ver Deus. Como Moisés. Moisés ouviu na sarça a sua presença. E durante a caminhada do deserto, o seu relacionamento com Deus foi se aproximando de tal forma que Moisés diz assim: eu queria te ver. Né? Eu queria te ver. Eu queria te ver. Isso se torna um desejo muito grande na vida de muitos profetas, né? Que eu quero ver Deus, eu quero ver quem tu és, eu quero ver a tua forma física, eu preciso te olhar, né? Porque é uma necessidade humana nossa, e Deus entende isso. Quando o povo sai do Egito, acostumado há 400 anos ali a ver imagens, a ver outras coisas, quando sai não vê nada, né? Cadê? Não estou vendo, aí fizeram um bezerro de ouro. Deus entende, Deus, olha, acaba com isso aí, mas vocês nunca vão me ver, né? Porque eu sou. E aí nós vamos ver o comportamento de Jó. Jó se arrepende até, eu não sabia, eu estava falando coisas assim, eu sei que eu não tinha feito nada, mas eu extrapolei um pouco. Ele se arrepende, porque Deus ama aquele que é sincero, né? Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando aconteceu alguma coisa que ele tinha feito, não, fui eu, né? E aí a gente vai entender que muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente fica se escondendo de dizer: não, fui eu errei. E Jó assume que falou algumas coisas além da conta e vai embora. Vamos orar que Deus possa nos abençoar e nós possamos viver esses momentos, né, prazerosos, que sejam prazerosos para nós, prazerosos para ouvir a palavra de Deus, nós conseguimos ter uma boa semana. Querido Deus, muito obrigado, porque nós chegamos até aqui pelas bênçãos, nós queremos pedir uma bênção pelas famílias enlutadas, porque, ó Deus, é melhor estar contigo, como dizia Paulo, do que estar aqui. Mas somos constrangidos pelo amor da Tua palavra anunciada, o Evangelho, transformador de mundos, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que temos recebido, pela Tua proteção divina, porque não tem faltado pão em nossas mesas. E nos ajuda, ó Deus, a saber a dividir aquilo que temos com os necessitados. Possamos sair do discurso à prática, ó Deus, fazermos diferença. Abençoarmos muitas vidas que carecem hoje, e nós possamos ser a bênção que o Senhor tem para eles através das nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E aí depois vemos a questão com os amigos de Jó, do versículo 7 ao versículo 9, nós já lemos isso semana passada, quando Deus depois se levanta com os amigos e diz: eu estou chateado com vocês, estou enfurecido porque vocês falaram coisas de Jó que não eram verdade, vocês usaram meu nome para tentar prejudicar Jó. E Deus diz assim: olha, eu sei que há um arrependimento no coração de vocês, vocês vão trazer 7 novilhos, 7 bezerros, e eu vou aceitar da mão de Jó. Ele vai sacrificar por vocês, que é o nosso tema da mensagem hoje, o nosso coração em relação a outros, porque quando nós passamos algumas vezes, algumas situações, nós nos tornamos difíceis. Há uma alegoria muito útil que pode ser aplicada nesse momento, de uma filha que estava passando por dificuldade, chega no seu pai cozinheiro, ele diz: me ajuda a cozinhar, vamos conversando enquanto eu cozinho, e ela contando seus problemas. Ele pede para ferver uma água e coloca um ovo, uma cenoura, e separa um pouco de água e coloca um café.
E aí depois ela disse, mas pai, o senhor não ouviu nada, estava fazendo comida? Ele disse, ouvi sim, eu quero que você aprenda uma coisa. Quando nós passamos por dificuldade, que é essa água fervendo, entrou o ovo, entrou a cenoura e entrou o café. Quando nós saímos dela, nós podemos sair como um ovo. Aparentemente não aconteceu nada, né? Mas era um por dentro, ao passar pela tribulação, saiu duro. Agora ficou endurecido, seu coração ficou endurecido. Ou como a cenoura, que era dura, rígida, mas para passar pela tribulação amoleceu. Saiu dali mole. Ou como o café, que transformou a situação. Se envolveu com ele e mudou completamente a situação. E nós podemos entender que Jó passou por isso e como é que ele sai. Porque ele podia depois começar a estar vendo, eu não disse para vocês, eu não falei isso, ele começar a retrucar aquilo que os amigos colocavam, né? Mas nós podemos entender que, de maneira amigável, de maneira cheia de amor, Jó pega e faz a intercessão, porque Deus ouviu a sua oração. Nós temos nos evangelhos o exemplo do hipócrita, né, que foi no templo. Chegou lá ele hipócrita, chegou lá também um fariseu, um publicano para orar. E nós temos as duas orações. E é interessante que a gente pode perceber que hipócrita ora. Né? Ele foi lá, foi orar. E era um homem que ia na igreja, um homem que dava dízimo, hoje jejuava 3 vezes. Eu pergunto, quem que não queria um membro da igreja hoje que jejuou 3 vezes, que dá o dízimo de tudo? Quem que é igreja? Eu pergunto que esses tapear por ele. Mas aí a Bíblia fala no final que ele desceu do mesmo jeito, e o outro desceu injustificado, né? Porque Deus ouve uma oração sincera, e a oração de Jó foi sincera por seus amigos. Eles foram abençoados pela vida de um homem que foi atribulado, mas não perdeu a sua fé. Teve seu conserto com Deus, ficou chateado, porque isso faz parte da gente. Deus não anula nossos sentimentos, irai-vos e não pequeis. Mas ele, na essência, diz assim, muito obrigado por vocês terem vindo. E orou, intercedeu por eles. E disse que enquanto Jó orava, Deus mudou sua situação. Vamos ver, olhando aqui, a mudança em 42, de 10 a 12. E diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pedaço pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E teve também 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu tudo. De que maneira? De que maneira nós podemos ver isso na Bíblia? As pessoas que estavam próximas. Primeiro começa pelos seus irmãos e suas irmãs. Eu quero trazer uma reflexão hoje, como é que está o nível de relacionamento da sua casa. Há pais que não falam com filhos, filhos que não falam com outros filhos, parentes que não falam entre si, e muitas vezes que famílias têm sido até desfeitas, relacionamentos que corriam junto, brincavam junto e não falam mais por causa de política, né? Esse meu irmão está jogando o tempo fora. A bênção de Deus veio primeiramente pela família. Hoje é um dia que nós podemos pensar, porque quanto tempo nós perdemos, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Mas ter um coração de Jó, um coração perdoador, um coração que sabe que Deus pode mudar todas as coisas. Não existe ninguém igual ao outro, nós temos que entender isso. E aí nós queremos às vezes moldar as pessoas, querendo moldar as pessoas, e se termina dando problemas na família, guerras, brigas, mas a bênção veio pelos irmãos e pelas irmãs. Hoje é um dia de começar a consertar relacionamentos dentro de casa. Depois vieram os outros que o conheceram. Jó era uma pessoa, nós podemos ver pelos textos, Jó era uma pessoa que não só tinha dinheiro, ele tinha dinheiro, o dinheiro não tinha ele. Ele devia ser muito caridoso, muito misericordioso, deve ter ajudado a muitos com pequenos negócios, né? Eu aprendo muito ouvindo as pessoas, eu aprendi a ouvir mais e falar menos, contando a história de um homem, ele contando a história do pai dele, e dizendo assim, uma vez um rapaz no sertão abriu um comércio, ele já tinha um comércio muito bem estabelecido, chegou com ele perguntando, você pode me emprestar
tanto, né, para mim alimentar meu comércio, e eu lhe pago com tanto por cento do apurado. E ele disse assim, meu filho, você não vai conseguir. Com esse dinheiro você não vai conseguir. E do jeito que você quer me pagar, você não vai conseguir também. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você quer tanto, você precisa de tanto, quase 3 vezes mais. Disse, é isso que você precisa, é isso que vai fazer o teu negócio funcionar. E tu só vai me conseguir se tu pagar desse jeito, bem menos do que ele queria. Disse, aí você vai ser um homem próspero. Faça isso e me diga se não vai dar certo. E disse assim que aquele homem se tornou como se fosse assim um Deus para esse rapaz, né? Deu tudo certo, assim, ele tinha uma amizade muito grande, como pai, passou a ter como pai. Então nós podemos ser bênção na vida dos outros. Nós podemos fazer a diferença. Disse, não, pai, eu vou te ajudar a carregar a segunda milha, eu vou te ajudar a carregar um pote. Uma vez, eu já contei essa história para algumas pessoas, né, que nós éramos muito amigos no Alvorada, nós tínhamos uma amizade forjada realmente na dificuldade. E chegou barro lá em casa. E a gente sempre brincava, das 3 às 5, né, corria. E aí não tinha pedreiro, o pedreiro era eu, o Éden, e quando o banco começou a carregar alguma coisa, o Edivan, né? Nós 3 éramos os ajudantes de pedreiro lá em casa. Tinha que botar o barro para dentro, né? Pegamos o baldezinho, o papai disse, olha, quando eu voltar, eu não quero mais esse barro aí, tudo para dentro, né? E a gente enchendo o balde, levando, ia passar o noite todinho, quando a gente olhou, aquele bando de menino, dizendo, a gente quer que vocês brinquem com a gente. Cada um trouxe o seu balde, e 1h30, mais ou menos, botamos aquela carrada todinha para dentro, né? Foi surpreendente, com uma ação conjunta, uma ação de meninos. Infelizmente nós perdemos o nosso coração de menino, né? Nós conseguimos estar juntos ali, porque eles queriam que nós estivéssemos juntos. E eu me lembro disso, eu nunca esqueci essa ação. E foi pela ação dos amigos de Jó. Todo mundo trouxe e entregou para ele. Ninguém ficou com aquele pensamento, ele foi rico, né? Agora desde que ele deu seu jeito, não. Senão ele me ajudou, eu vou ajudar ele. E deve ter recebido tanto donativo, que aquela situação dele mudou radicalmente, muito rápido. E aí nós vamos poder ver que a bênção que esse mundo precisa não vai cair do céu. Ela vai sair da minha mão, da sua mão, do nosso coração, disposto a ajudar o próximo. A nos dar de verdade, não é dado o que sobra, é dado o que falta. Porque quando é dado o que sobra, você sobrou, né? Não. É começar a dar daquilo que eu como na mesa, daquilo que eu preciso. Porque aí sim a gente vai ver um sacrifício. A gente vai ver como é que a gente vai começar a ver, e também a gente vai começar a ser transformado por isso. E vai começar a confiar muito mais em Deus. Porque agora, não, mas esse pouquinho, esse telhadinho que eu tinha aqui, eu vou ter que dividir, né? Agora eu vou ter que confiar em Ti, que isso vai aplacar a chuva. Porque eu fiquei só com metade do telhado. Vamos tornar o mundo muito mais solidários. E isso vai nos aproximando, sabe com quem? Com Cristo Jesus. Isso vai nos fazendo com que ele seja confundido com ele. Vou contar uma outra alegoria, que já contei várias vezes na Escola Bíblica Dominical. Quem ouviu vai ouvir de novo, né? Isso da história num terminal de ônibus, de uma moça que era cega e vendia maçãs. E aí os ônibus estavam demorando, quando chegou um ônibus, as pessoas correram, derrubaram aonde colocavam as maçãs, e as pessoas pisaram em cima e correram, e ela desesperada, tentando juntar as maçãs. De repente uma pessoa chega, ela ouve uma voz, não se preocupe, deixa que eu junto para você. Colocou ela sentada, colocou a banquinha, colocou as maçãs em volta, tudinho lá. E quando ela percebeu, muitas maçãs estavam amassadas. Ela começou a chorar. E disse assim, eu não vou conseguir hoje o sustento da minha casa, porque eu perdi muitas maçãs. E a pessoa disse assim, mas não se preocupe, eu vou pagar todas as maçãs, as amassadas ou não. Vá para casa, vai descansar. Ela fica em silêncio o tempo e te pergunta assim, Jesus, é você? Que nós possamos ser confundidos com Ele. Que nós possamos ser confundidos com o seu amor. E aí nós vamos conseguir enxergar algumas coisas, né, que esse processo que aconteceu na vida de Jó, de interceder pelos seus amigos, essas relações amorosas, elas não acontecem da noite para o dia. Se eu sou fuxiqueiro, e eu vou na igreja, me converto, não sai de lá fuxiqueiro, porque é um processo de transformação que eu vou ter na minha vida, para santificação. E aí, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9, 51 e 56. Lucas 9, 51 a 56. E diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém.
E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que desçamos fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, os repreendeu e disse: Não vós sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Nós vemos esse difícil também, esse texto, né? Os discípulos foram preparar para Jesus uma pousada, foram rejeitados, eles voltam, né? E essa contrariedade, assim, Jesus, vamos queimar eles, vamos botar fogo neles aí, né? Jesus diz: mas que espírito vocês são, cara? Estão tanto tempo comigo. É interessante notar que eles já estavam cheio do poder, né? Porque já estavam querendo descer fogo do céu, então já conseguia. E aí Jesus diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eles queriam, de certa forma, uma vingança, né? Queriam, uma certa forma, que eles passassem dificuldades. Meu irmão, eu pergunto para vocês, né? Essa meditação, eu ouvi do pastor Ney, tocou muito meu coração e se encaixa nessa mensagem de Jó. E diz assim: o que é que traz paz para você numa contrariedade? Muitas vezes nós ouvimos, né, pessoas dizendo assim: se fulano morresse, se isso acontecesse, se o presidente morresse, né, se o Lula morresse, se não sei o que, ia trazer para o meu amigo, se a morte de alguém, a desgraça de alguém te traz paz. Você não sabe de que espírito você é, me perdoe, mas você não está no caminho de Deus. Porque a destruição de alguém, a morte de alguém, o afastamento, a desgraça de alguém, se isso trouxer paz, trouxer alívio, uma sensação de justiça, isso não faz parte do Espírito de Deus. E nós estamos aprendendo com Jó aqui a superar as dificuldades e interceder por aqueles que nos fizeram mal. Nós temos que, nesse momento de aprender com Jó, começar a ficar parecidos com Jesus. Vocês não sabem que espíritos são. Anos mais tarde você tem o livro de João, 1º, 2º e 3º. Um homem que queria botar fogo nos outros. Agora começa: filhinhos, amados, o amor. Alguém que foi transformado pela graça. É alguém que na ceia já está deitado no colo de Jesus. Alguém que não se importa mais. Não vou falar isso não, mas eu amo ele porque eu entendi que ele é o amor. Nós temos que interceder pelo Brasil. O Brasil está passando por uma crise. O mundo está passando por uma crise. Manaus está passando por uma crise. Meu irmão, pague o preço. Seja a solução. Seja aquilo que o mundo está precisando. Do discurso à prática, como tenho falado muitas vezes, é necessário que nós possamos abrir mão de muitas coisas do meu eu, se esvaziar para que ele encha de mim, se encha, né, de mim, eu me encha dele, e quanto menos de mim, mais dele, mais eu me pareço com ele, mais misericordioso eu me torno, mais amoroso eu me torno, e muito mais poder nas minhas orações eu vou ter. Eu quero orar agora com você, eu quero orar agora por Manaus especificamente, para que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, eu quero te pedir uma bênção essa semana, Pai, por todos aqueles que estão com seus negócios fechados, aqueles que estão, ó Deus, correndo da sala para a cozinha, porque tem contas para pagar. Acalma o seu coração, Pai. E eu te peço, basta uma palavra tua, e Manaus vai ser limpa, vai ser curada, como Naamã, ó Deus, e ficar sem praga nenhuma. Eu te peço, cura Manaus, cura o Amazonas, o Brasil, o mundo, meu Deus. Afasta esse mal, afasta essa peste de nós, que nós possamos aprender, ó Deus, a respeitar os limites da natureza. Nos ajuda, meu Deus, a quem está ouvindo essa oração, os que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor vai fazer a diferença, o Senhor vai fazer o milagre, ó Deus, que nós somos o milagre, um na vida do outro. Ó Deus, que haja misericórdia esse ano, ó Deus, com todos os empresários, ó Deus, um com os outros, ó Deus. Abençoa os negócios, abençoa as portas fechadas que possam se abrir, mas se abrir de maneira segura, se abrir como para Canaã, para manar leite e mel. Que a nossa situação seja como a de Jó, 2 vezes melhor do que nós entramos, ó Deus, nessa pandemia. Abençoa, Deus, os queridos enlutados para ter certeza da ressurreição. Haveremos de ressuscitar, ó Deus, no último dia. Ó Deus eterno, nós queremos agradecer pela tua bênção, tua proteção por essa igreja. Abençoa, Deus, que se alguém desesperado, ó Deus, nós possamos ser a esperança, agarrar essa mão firme, dizer: nós estamos juntos, Pai. Abençoa que nós podemos não querer amaldiçoar ninguém, botar fogo em ninguém, ó Deus, que a morte de ninguém, que a desgraça de ninguém
nos traga a paz, mas pelo contrário, ó Deus, nós possamos ficar desesperados também, ó Deus, e sermos soluções, buscar, ó Deus, avidamente, ó Deus, ser um bálsamo para Manaus, para o Brasil, para todas as pessoas. Nós pedimos, ó Deus, uma bênção, que nós possamos saber ser sábios, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que essa semana seja uma semana, ó Deus, de ponto final de inversão da curva, que possamos, ó Deus, fazer a mudança. Eu te peço isso no nome de Jesus. Possamos ter uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Beijo, uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem.